sábio Salomão diz que é como o ferro, que o ferro afia o ferro. Né? E nós não somos mais meninos, levados a qualquer vento de variação. Tenho certeza que você não saiu de casa para vir aqui, se não for de outra forma, para dizer assim, eu quero que o Senhor trate comigo. E com todo carinho, tudo que eu falei aqui, eu não te ofendi em nada. Eu vi que teve gente que torceu o nariz quando eu falei da Barbie. Eu quero que você vá para casa e estude estudo sobre a Barbie. Não estou aqui dizendo que é para você deixar os seus filhos e assistir a Barbie. Mas eu estou aqui fazendo você pensar de que a tua esposa cresceu gostando da Barbie. Então agora você não pode chegar em casa e quebrar a boneca da Barbie. Porque a Barbie que parece que é bissexual é a Barbie de agora, e não aquela outra. E se a gente for fraco de juízo desse jeito, a agenda de 2030 vai engolir a igreja, que é o que está acontecendo. A igreja não tem argumento. A agenda da ONU para 2030, ela vai acabar com essa igreja não pensante, com essa igreja que cartera, que eu não gostei do obreiro que veio falar, então eu já digo que eu não quero mais ele aqui. É isso que está acontecendo. Infelizmente é isso que está acontecendo. Tem uma agenda para 2030. Eu me assustei com um pastor lá de Curitiba, falando que esteve há pouco tempo atrás na Europa, e foi na Inglaterra, e estava visitando os museus, e ele foi visitar o museu de Wesley. Foi visitar o museu de Wesley, disse que estava andando dentro do museu, e admirando as peças, e a senhoria do museu olhou para ele e falou assim, eu vejo que o senhor gosta muito do Wesley. Ele disse sim, eu vou lhe dar alguns presentes. E pegou lá uns 3, 4 livros, um manuscrito da mãe de Wesley, Suzano Wesley, deu para ele, deu 365 dias com Wesley, deu mais algumas coisas para ele, e disse assim, a Europa está destruindo, e as pessoas não falam que está destruindo, não, está normal, ela está destruindo tudo que faz lembrar o cristianismo. Então logo, logo esse museu vai ser destruído, então a gente está doando para as pessoas que admiram, e ele trouxe lá 3 ou 4, nós compramos, inclusive, está em casa, nós compramos ele traduziu e reproduziu 365 dias com Wesley, todos os dias de um ano de devocional que ele fez. E aí você fica olhando para aquilo, quando a gente ouve lá falar que estão quebrando as catedrais, a gente olha e acha que é normal, irmãos, estão destruindo tudo quanto é marco cristão, todos eles. É que a Europa não tem tanto peso para o Brasil, a América tem mais, mas isso vai chegar, essa é uma agenda. Não é? E o que nós estamos fazendo, queridos? Nós estamos lutando por coisas, nós não olhamos o cerne e nós brigamos no raso. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? A gente fica discutindo coisas no raso. Uma palavra que um falou que eu não gostei, o jeito e tal. E aí a gente, como tem poder, nós somos denominacionais. Então, como a gente tem poder, a gente vai lá no pastor Bergamin e reclama, eu não estou gostando do jeito que o pastor Dinho está ministrando, mas estou introduzindo para entrar numa outra parte aqui. Aí eu vou lá e faço uma armação e tiro o pastor Dinho daqui. Isso é raso. A intenção não está aí. O real não está aí. Isso é cortina de fumaça. O que está aí chama-se deslealdade. É aquilo que o diabo quer fazer com a igreja. Eu queria passar isso para vocês, tá? Muito amor e carinho. Irmãos, Deus está me levando. Se a denominação não quer, aí fora quer. Com muito amor e carinho e respeito, mas eu estou me colocando à disposição de quem quiser. Tem muita gente que para e ouve isso aí e sai dizendo, meu Deus, sabe por quê? Porque o segredo hoje, nós não estamos trabalhando mais nas áreas nem da escrita, é na área do raciocínio. Tudo que eu fiz com vocês aqui agora, você vai para casa. Se você ficou bravo comigo, você vai pensar. Se você não ficou bravo comigo, o Espírito Santo vai trazer você para pensar. E o que eu quero? Pastor Marcos, o que você quer? Vender livro? O livro é importante porque eu tenho que pagar, tem despesa, tem lugar que pessoas pedem livro, a gente dá livro de graça. Então, se você puder comprar o livro, você vai abençoar a vida de todos. Inclusive, não é abençoar a minha vida, eu vou comprar o livro para abençoar a vida do pastor Marcos. Não é assim. Então, eu queria continuar com vocês agora, falando sobre a questão que o pastor pediu para a gente compartilhar um pouco, que é a questão da lealdade e da deslealdade. Então, é muito interessante. Eu quero começar fazendo com vocês uma pequena dinâmica, e queria que vocês todos olhassem para cá. O pastor não está, mas eu acho que eu vou conseguir me virar. Então, olha aqui. Vocês estão com as luzes estão todas acesas, sim ou não?
Eu acho que eu vou conseguir. Então eu vou ligar uma luz aqui, irmãos. Isso aqui é uma lâmpada. Qual é o poder que tem isso aqui? De iluminar, né? Então eu vou ligar essa lâmpada. Eu queria ter feito lá em cima, mas não dá. Então eu vou ligar a lâmpada agora. Certo? Preste atenção nisso aqui. Ó. Eu liguei a lâmpada. Na tomada, ok? Tá ligada a lâmpada. Dá para apagar as luzes para mim, pastor? Todas as luzes? Eu vou ministrar um pouquinho para vocês. Tudo. Paga tudo, tá? Vou pagar tudo. Eu quero ministrar para vocês só um pouquinho com a lâmpada ligada. Olha lá, a lâmpada está ligada, sim ou não? Por favor, alguém pode me dizer que horas são sem ligar a luz do seu celular? Você conseguiu ver? Esse irmão que está... não, gente, lá não. Isso aí é deslealdade, gente. Já entrou no esquema, eu quero que você olhe no teu relógio aí, ó. Você vê? Alguém consegue ler um versículo bíblico aí da sua Bíblia? Mas a luz está ligada, pastor, e é Deus que está nesse negócio, porque ela está ligada, você percebeu? Ela não estava, a ideia, inclusive, quando eu combinei com o pastor, é de que ela estava queimada, essa luz, ela não estava ligada. Mas vocês perceberam, a luz está ligada sim ou não? Sim. Mas ela está iluminando? Não. Ela está facilitando? Não. Mesmo assim é deslealdade, irmãos. Mesmo assim é alguém desleal. Ele está lá, mas ele não está exercendo o papel que é, você me ajuda aí? Que é para ele exercer. Consegue entender? A luz continua lá. E essa luz está tão engraçada porque você tira ela da tomada e ela continua lá, brilhando. Entendeu? Ela não apaga. Dá para entender o que eu estou falando? E muitas vezes, agora acendeu luz demais que não está dando para ver nada mais. E às vezes é isso que está acontecendo conosco. Então eu quero correr um pouquinho para te falar um pouquinho sobre esse tema. Existem livros, existem tantas coisas, mas vamos falar um pouco sobre ele. Lealdade e deslealdade. A lealdade, ela é um valor humano, ela é algo intrínseco em nós, é um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa de ser plenamente confiável, manter sua retidão moral, honestidade e honrar compromissos. Então, olha que coisa interessante. O que é ser leal? Ser leal é alguém que tem valor humano, então o valor, ele é um valor que está intrínseco em nossas vidas. Não é? Plenamente confiável. Alguém leal é alguém plenamente confiável. Tem sombra de variação. Você confia na pessoa. Tem a sua retidão moral, ninguém toca na moral dele. E tem a honestidade e a honra de compromisso. Ela também, eu só preciso fazer direitinho, uma relação leal, olha que coisa interessante, é aquela em que ambas as partes possuem plena confiança no cumprimento dos seus compromissos, podendo envolver um contrato, uma promessa ou mesmo uma expectativa. Isso é lealdade. A palavra tem a sua origem no termo legalis, que em latim remete-se para o conceito de lei. Olha que coisa interessante. Alguém que é possível confiar. Então, lealdade, leal está ligado a isso. Alguém que é possível confiar. Alguém que cumpre as suas obrigações legais. Que não falha com seus compromissos. Responsável. Honesto. Reto. Sua vida é pautada em princípios de honra. Ou seja, essa pessoa está sempre honrando as outras pessoas. Ela nunca pensa nela em primeiro, ela pensa primeiro no outro. Vai tomar um café, ela põe a pessoa na frente, ela serve a pessoa. Princípios de honra. E quando a gente começa a trabalhar isso, até na hora da fechada no trânsito, aquilo está dentro de nós, a pessoa empurra, a gente deixa a pessoa passar. Eu sei que isso é muito difícil, mas isso aí também é uma característica de lealdade. Não é fácil, mas é. E decente. Lembra aquela história? Essa coisa é engraçada, né? Decente é a coisa que os antigos falavam, né? Aquela pessoa é decente. A gente não ouve muito isso, né? Falar mais sobre isso. Decente, uma pessoa decente. Irmãos, independente do segmento em que a gente aborde, a definição vai ser sempre a mesma. E o texto que eu quero usar para falar com lealdade e deslealdade com vocês é esse texto simples aqui. A gente pode ler ele junto, está na tela, não precisa você procurar. Mateus 5,37. Vamos juntos? Seja, porém, o vosso falar
Sim, sim e não, não. Porque o que passa disso... Meus irmãos, é interessante, mas não tem meio termos. Não existe meio termo. Não tem um lado ou outro. Esta é a palavra e ela é justa e ela é fiel. Ou eu falo sim ou eu falo não. Essa coisa de ficar no meio do caminho, isso não existe. Conta-se que nos presídios de São Paulo, dominado pela facção que vocês sabem qual é, quando um preso decide se converter, ai dele se ficar cocheando entre dois caminhos. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, mas eu já ouvi alguns amigos dizer que eles respeitam muito. Você vai ser Bíblia, né? Eles dizem, acho que é esse o termo, tá tudo certo. Mas ai dessa pessoa se ele foi para lá só para ficar escondido atrás da Bíblia, para poder ter alguns benefícios e fazer alguma coisa errada. Ele sofre até com a sua vida. Olha como é que é interessante, né? Aí, irmãos, no código de ética da facção, então, né, a deslealdade é punida com a morte. Não é assim? Tem alguns irmãos que estão balançando a cabeça que devem conhecer o histórico. Eu estou aqui falando de históricos que eu já ouvi de alguns amigos, até isso, pastores que já foram da facção. Então, na facção, olha que engraçado, na facção, que é a contravenção, a pena para um desleal é a morte. No código, né, no âmbito empresarial, a deslealdade é tratada com demissão sumária, justa causa, é assim ou não é? O desleal, o patrão não fica com o desleal lá, não, meu querido, você vai melhorar, vou profetizar na sua vida e com certeza você vai ser um grande nome de Deus. Não, é faca na caveira mesmo, né? Então não tem conversa. Agora, queridos, interessante isso, né? Somente dentro do ambiente cristão que a deslealdade é tratada desse jeito que eu quero comentar com vocês. Não dentro da igreja, a lealdade é tratada como? Deus falou comigo. Estou saindo da igreja porque Deus falou comigo. Ou, meu líder perdeu a visão. Lealdade dentro da igreja é assim. Deslealdade é assim. Aqui é literal, né? Eu não aguento. Pastorzinho é uma figura. Aqui é literal o negócio, não é nem? Aqui o desleal aqui fala, meu líder perdeu a visão 2 vezes. Perdeu a espiritual e perdeu a física. Mas a física, se vocês popilham nele, ele volta. Ele está muito tranquilo. Vou abrir aqui um pouco. Ele está muito tranquilo. Ele está muito conformado. Pega no pé dele. Quem são os amigos dele? Quem é amigo do pastor aqui? Não, de Jó não. De Jó taca pedra neles. Quem é amigo de verdade do pastorzinho? Pega no pé dele, gente. Pega no pé dele. Perguntei para ele se ele toma se ele mede diabetes todo dia. Ele disse que não mede diabetes todo dia. Eu meço todo dia. Tá, mas é outro caso aqui. Eu venho outro dia só para bater nele. Ele não faz mais do que a obrigação em me amar. O desleal da igreja, ele é assim. Tudo que o líder dele faz, ele diz assim, ele não faz mais que a minha obrigação. E eu não concordo. Deslealdade dentro da igreja é muito engraçado. No âmbito cristão é assim. Vocês concordam comigo que é assim muitas vezes? Sim ou não? Quem de nós já nunca viu isso, não é? E aí, irmãos, o que acontece? Vamos ver a definição de lealdade e deslealdade. Olha lá. A lealdade... Peraí, aí tem que voltar um pouquinho, eu fui demais, né? Lealdade é uma qualidade que envolve a fidelidade, sinceridade, comprometimento com uma pessoa, grupo ou ideia. Irmãos, é ligação, é relacionamento, é união, é estar grudado. Ela implica em permanecer ao lado de alguém ou de propósitos, mesmo diante de desafios tentadores. Mesmo diante daquele desafio, tá difícil, não tá fácil, dá vontade de largar. O leal não larga, irmão. Vai até o fim. Foi assim que Jesus fez conosco. Nós temos um mestre que nos ensina. Leal não larga, não abandona, não deixa no meio do caminho. Quanto mais pior, quanto mais ruim, mais próximo eu estou, mais a minha alma está ligada. Essa é a diferença. Por outro lado, a deslealdade é a falta de compromisso, traição a uma confiança estabelecida. Isso é muito forte. A deslealdade ela é uma traição de uma confiança estabelecida. Isso pode acontecer quando alguém... Desculpa, estou apertando 2 vezes. Isso pode acontecer quando alguém quebra um acordo, revela segredos ou age contra o melhor
interesse daqueles com quem deveria ser leal. Percebe? Estou falando no âmbito espiritual. O tesoureiro está junto ali, a diretoria está junto. Aí na hora em que dá um problema, eles se ajuntam e dizem, não, vamos fazer por aqui, vamos fechar juntos, vamos lutar, aí dá tudo certo. Aí daqui um pouco começa a acontecer qualquer coisa, a primeira pessoa abre a boca e começa a falar, não, mas lá o negócio não era, nem está acontecendo, mas aconteceu. E eu estava, depois disso aqui pronto, em casa meditando, um pouquinho antes de descer, eu comecei a pensar no seguinte, irmãos, preste atenção numa coisa, o desleal não vem de fora, os desleais estão aqui dentro, eles não vêm de fora. Essa coisa de dizer que desleal vem de fora não existe. Se você fizer um exercício de memória e prestar atenção, lembra de qual desleal que traiu a igreja, ou aqui, ou em outro lugar, história de deslealdade. Lembra se a pessoa estava lá fora? Porque o desleal, quando ele chega de fora, ele é identificado previamente isolado, inutilizado. O pastor que é inteligente, quando ele recebe um obreiro de fora, ele tem que pedir uma carta muito bem esclarecida para saber se essa pessoa não é um desleal. Porque se for, ele tem que dizer, aqui você não tem chance. Não vou colocar você no meu grupo. Tanto a lealdade quanto a deslealdade são características humanas complexas que podem influenciar profundamente relacionamentos profissionais, pessoais e espirituais. Cultivar a lealdade requer, olha lá, irmãos, e aí da gente se falar para o outro que o outro é isso aí, ó, ou não é, né? Requer honestidade, empatia e respeito. Qual de vocês gostaria que eu dissesse, vocês não são honestos? Mas se algum de nós aqui agimos com deslealdade, é falta de honestidade. Se algum de nós aqui não sabemos nos colocar no lugar do outro, é falta de empatia. Se algum de nós aqui não respeita, e esse respeito aqui, irmãos, é respeito simples. Eu vou usar um exemplo aqui, só uma pequena brincadeira. Vamos voltar para a reunião. Eu gosto muito de usar. Os irmãos continuaram conversando. Aí eu falei, pastor Dinho, o senhor, a palavra de ordem é sua. A hora que ele falou, vocês voltaram. A gente pode encaixar nessa última aqui. O que vocês acham? Tá tudo certo. Só para a gente pensar, porque a gente acha que desrespeitar é atirar na mãe do Lula. Não é, irmão. Não é. Tem que tomar cuidado, ainda bem que eu já estou gravando. Depois eu corto isso, porque os caras prendem a gente por causa disso. O pastor disse que ia atirar na mãe do Lula, mas está morta já, mas para prender é com 2 conversas. Nós pegamos e achamos... irmãos, a Bíblia diz que não são as grandes raposas que destrói, são as pequenas raposinhas. São as coisas mínimas, ínfimas que destroem, não são as grandes. E aí eu ouvi um pastor explicando isso uma vez. Sabe por que ele diz que é as pequenas raposas? Porque se for numa parreira de uva, a raposa grande, ela fica meio sobre o pé, ela pega o cacho de uva, vai embora e come. A pequenininha fica desesperada sentindo o cheiro. O que ela faz? Ela vai no pé lá embaixo e começa a roer, e toma a seiva e mata o pé da parreira. Você já ouviu falar disso já alguma vez? Engraçado, né? Então a raposona, ela rouba o que ela tá, ela matou a fome, ela vai embora. Mas a pequenininha fica ali o tempo inteiro. Quando você vê, ué, cadê o pé? Tá caindo. Não, ela cortou, não tem mais nada. E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente coa. Como é que é coa? O quê? Coa um mosquito, deixa passar o quê? Um camelo? Como é que é? Ou é ao contrário? Coa o camelo e... sei lá como é que é. E arrota o camelo. Cuidado, porque são coisinhas pequenas, entendeu? Então, ó, enquanto evita... então, vou ler de novo. Cultivar a lealdade requer honestidade, empatia e respeito. Enquanto evitar a deslealdade, envolve a construção... Olha lá. Então, cultivar lealdade, honestidade, empatia e respeito. Evitar a deslealdade, confiança, comunicação aberta com os outros. Irmão, deixa eu dar um segredo para vocês aqui, isso é real, eu vivo isso. Abre o teu nível de relacionamento, de confiança com a tua liderança, com as pessoas que você vive junto. Isso faz toda a diferença e você mata a deslealdade. Fala a verdade. Dizia meus avós, quem fala a verdade não merece castigo. Pronto. Com jeito, não deu, não gostei, não passou. Essa é velha, você não conhecia essa, né? Quem fala a verdade não merece castigo.
sabe as palavras dos nossos antepassados. Agora aí vem a pergunta que eu mandei no videozinho. Tudo bem até aqui? Agora olha que coisa engraçada. É possível ser leal a Deus e desleal com minha liderança? O que vocês acham? É possível ser leal a Deus e desleal à nossa liderança? Não é possível? Não mesmo? Tem certeza? É. E como é que muitos de nós amamos a Deus e abandonamos a nossa liderança, e reclamamos da nossa liderança, e falamos contra a nossa liderança, e dizemos que Deus falou conosco, mesmo que a nossa liderança não tenha dito nada? A deslealdade, ela pega aí, é justamente aí. Todo desleal no âmbito cristão sai dizendo que está com Deus, que Deus falou com ele, que a melhor parte está com ele, com ela, e o que ela está fazendo é a própria boca de Deus falando. Ninguém chega diante de um líder e diz assim, ó, é o seguinte, eu estou saindo porque eu sou desleal mesmo. Não. Ele senta, e eu não estou defendendo o pastor Dinho, eu estou falando em linha geral. Ele não senta, porque desleal não senta, né? Desleal fala por trás. E ele sai falando por trás um monte de mentira e todas as vezes arrotando o bendito do camelo. Porque o dele está sempre melhor. E eu vinha conversando com a minha esposa, você lembra do desleal que está bem hoje aí? Ela falou assim, não lembro não. Vocês lembram de algum desleal ou alguma pessoa que foi desleal, que está bem, está top nas galáxias, surfando na onda do Guarujá? Você lembra de alguém? E se tiver, pode esperar que a ruína está chegando lá na frente. É aí. Eu até perguntei assim, né? Eu fiz essa brincadeira assim, ó. É possível ser leal a Deus e desleal com a minha liderança? Sim, não, às vezes ou depende? Para a gente pensar um pouco. Olha o que diz Romanos, capítulo número 12, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra as autoridades está se opondo contra o Deus que instituiu-as. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Amém? Agora eu estou mais no estudo, tá, irmão? Não dorme não, porque senão você vai ser desleal. Próximo. Olha um outro texto. 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus ao qual não viu? Agora vamos brincar um pouquinho com esse texto. Olha que coisa engraçada. Então, segundo o apóstolo João, o desleal é o quê, irmãos? Para não dormir, cutuca quem está do seu lado e fala. O desleal é o quê? Cutuca, você pode cutucar a pessoa que está do seu lado. Tem gente dormindo do seu lado. Por favor, me ajude. O desleal é o quê? Mentiroso. O irmão ali, ó. Ele é o seguinte, olha o tamanho do outro irmão do lado dele. O irmão sentou, aí ele olhou para mim e deu um sorrisinho. Eu vou cutucar ele nada, rapaz, vai que ele fica bravo. Ó, ele está olhando sério para mim, puxando a barba que eu vou correr. Estou brincando, tá, filho? O desleal é mentiroso, segundo a palavra, não sou eu que estou falando. A palavra que diz. João capítulo 8, versículo 44, diz assim, ó, vocês pertencem, olha, seguindo, né? Então, primeiro o desleal é mentiroso, depois o João continua dizendo lá, aí o mesmo apóstolo, mas aí escrevendo nos evangelhos, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Desculpe, é Jesus falando, João narrando, perdão. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mentem, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, o negócio vai complicando mais ainda, porque o desleal, além de mentiroso, agora ele é o quê? Homicida. A Bíblia está dizendo. Olha como é que vai complicando a vida do desleal. É? E aí o homicida? Quem é o homicida? O homicida, aquele que pratica homicídio, que acarreta ou pode acarretar a morte de muitas pessoas. Querido, saia daqui pensando numa coisa. Você não é desleal, amém? Não deixe nunca a tua vida entrar na deslealdade, porque o problema é que você não mata só você mata pessoas. Desleal mata igrejas, desleal mata famílias, desleal acaba com tudo.
Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Eu acho que eu só vou passar aqui porque está muito grande e eu quero, né? Eu peguei aqui apenas segundo o diário do Senado Federal sobre o homicídio qualificado no inciso 2º, diz se o homicídio for mediante a paga de uma promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabia que isso aqui cabe para a igreja? Porque o líder da outra igreja faz você matar a igreja que você estava, oferecendo para você grana, oferecendo para você um púlpito, oferecendo para você um ministério diferenciado. Você é enquadrado na lei, né? Na lei federal. Se um advogado esperto quiser te pegar, ele te pega. Está matando a noiva. Agora, não precisa o advogado nos pegar. Jesus nos pega uma hora. E é bem pior. Olha o 2. Por motivo fútil. Quantos de nós abandonamos a noiva, jogamos a noiva, farinha na cabeça da noiva, esculhambamos com a noiva por motivos fúteis? Ô irmãos, eu vou em igreja, eu fui numa tua, tempo atrás, arrumou aquela encrenca lá ou não desarrumaram até hoje? Quando eu vim aqui, tinha um beozaço aqui. Desbeotizou já ou está beotizado ainda? Não vem com essa conversa não. Como é que está o negócio aí, gente? Fala aí, menino, você é meu parceiro, fala. Acertou? Tá acertando. Tem que acertar, meu. Quando eu vim aqui, o negócio estava feio. Pô, cheguei na igreja, metade da igreja não estava lá. Onde é que estava? Não, tá com não sei quem, tá não sei na onde. Eu não sou daqui mesmo, não adianta me querer me pegar não, porque eu tenho um monte de segurança na parada. As polícias estão tudo por aqui, não tá? Tá cheio de polícia por aí, não tá, pastor? Então, beleza. As polícias me pegam. Qual foi o motivo? Motivo fútil. Tem um motivo sério ali? Não tem. Com emprego de veneno. Veneno. Oh, olha para mim, ó. Veneno. Foi fogo na lavoura. A traição, emboscada, mediante a simulação. Simulação ou outros recursos que dificultem ou tornem impossível a defesa do ofendido. O desleal faz a coisa de um jeito que quem foi atacado não consegue se defender. Olha qual que é a pena. Isso eu estou falando sobre a legislação. A pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Agora vamos para pena segundo a santa palavra de Deus, que é essa que eu quero falar com vocês, a Bíblia. Sabe qual que é a pena? Começa a seguinte: não matarás. A Bíblia diz: não matarás. Jesus diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo irar-se contra o seu irmão está sujeito a mandamento no tribunal, e quem chamar-lhe tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5, 21 e 22. Isso é Jesus que está dizendo, falando sobre o 6º mandamento. Depois, tem mais um negócio. O fato de cultivarmos o ódio contra alguém já implica na transgressão do 6º mandamento, como disse o apóstolo João. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. 1 João 3,15. Primeiro eu falei as coisas que eu escrevi, agora eu trouxe a Bíblia, que aí não dá para ninguém ficar bravo comigo. E aí, amados, tem um grande probleminha. Como eu falei e vou repetir, não é de fora que vem o nosso problema, não é de fora que vem o inimigo vem de dentro. Conta-se uma história, quem leu o livro Lealdade e Deslealdade, essa parte eu estou tirando do livro, conta-se uma história que um general que cercou uma cidade muito bem estabelecida, muito bem murada, muito bem protegida, ninguém nunca havia conseguido passar pelas portas daquela cidade. E alguém chegou para o general e disse assim: mas aí você sabe que aqui não tem jeito, como é que você vai vencer essa cidade? Ninguém nunca conseguiu vencer essa cidade. Costumeiramente, arma de guerra, colunas de guerra, são sempre 4 colunas, né? Sempre se fala em 4 colunas. Ele disse assim: eu tenho a 5ª coluna. Aí o pessoal ficou dizendo: a 5ª coluna? Falou: eu tenho a 5ª coluna. Quem é a 5ª coluna? Eu não estou vendo ela vem depois. Quando é que vai chegar a 5ª coluna? E aí ele explica que a 5ª coluna não está lá fora, mas sim dentro. E o diabo se utiliza dela para destruir a igreja. Quem era a 5ª coluna? Ele disse assim: são os meus aliados, são os meus parceiros, são os meus colegas, são as pessoas que estão infiltradas dentro da cidade. Eles abrirão a porta para que nós possamos entrar.
Quem está aí ainda, diga amém. Amém. Você está entendendo? O problema não está lá fora. O diabo não luta com armas lá de fora. Ele não precisa. As armas estão sempre dentro da igreja. Ele tem sempre alguém dentro da igreja. Ai, pastor, como é que você fala isso? Eu não concordo. É só você fazer uma pesquisa e você vai perceber que as insurreições, que todos os problemas que nós temos, eles não vêm de fora. O vizinho não invade e fecha a igreja. Ele tem temor, porque ele sabe que aqui move-se o poder da mão do mestre. Não é? Satanás, queridos, presta atenção, isso é muito sério. Satanás não tem base para vencer a igreja. Ele não tem base, ele não tem estrutura. O Satanás sabe, ele não tem base para vencer a igreja. Então, ele tem de usar alguém do lado de dentro da igreja. No caso de Jesus, foi Judas, o traidor. E aqui? Quem será? Aqui? 50, 60 homens. Quem é o traidor aqui? Qual de nós? Ele vai usar um de nós. Quem é? Ah, tem traidora também aí. Poucas, mas tem. Ficou bravo comigo de novo? Quer me pegar lá na rua? Então eu vou ler a Bíblia para você não bater em mim. Vamos lá? Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venha o escândalo, mas ai do homem pela qual ele vem. Melhor fora que ele estivesse pendurado ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Deixa eu te dizer uma coisa com toda certeza: vai ter BO aqui, vai ter escândalo aqui, nesse meio tem desleal, nesse meio tem traidor, vai ter, não tem jeito, você não vai ter coragem de levantar a mão e dizer que é você, mas pode ser qualquer um de nós que estamos aqui, é inevitável, vai acontecer, mas ai de quem for. Oi? O desleal ele lê e ele diz que é o outro, né? Ele não examina a si mesmo, ele examina os outros. Ele sai e ele olha numa terceira visão. O desleal sempre olha, tá aqui, eu esqueci de tomar, vou tomar agora, obrigado. Aqui, ó, ótimo. Esse silêncio é bom. Vamos sair daqui pensando nisso. Talvez nós já fomos desleais, ou talvez podemos ser. O diabo está aqui dentro recrutando o desleal. Não está lá fora. Ele está lá dentro da sua congregação, como é que fala? Recrutando desleal. Passar rápido pelas estágios da deslealdade, agora dentro do próprio livro. Né? Então, isso aqui é para pensar, isso aqui é para confrontar. O que eu falei, eu não sou de... Né? É para confrontar, a gente precisa crescer. Se tiver alguém aqui agindo na deslealdade, hoje é o dia de você orar e pedir perdão a Deus e expulsar o demônio que está te recrutando. Estágios da deslealdade. A deslealdade tem um estágio. Não ocorre simplesmente da noite para o dia. Tornar-se desleal é um processo. Eu quero identificar com vocês rapidamente aqui. Ó. Primeiro estágio, o espírito da independência. Independente, como Joabe foi. Joabe era um cara independente. Davi mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Davi disse assim: você não mate Absalão. Quando ele ficou sabendo que ele estava pendurado pelos cabelos, ele foi lá e transpassou uma lança no peito mandou transpassar. Você percebe? Ele não fazia o que era para fazer. Então, ele quase se torna alguém autônomo dentro do rebanho. Vai identificando a deslealdade. Ele é autônomo, Deus fala diretamente com ele. As regras não o controlam mais. Não é controlado pelas regras, faz o que quer, chega a hora que quer, faz o que quer, vai para onde quer, manda o que quer, desmanda do jeito que quer. Simplesmente é o cara ou a cara. Ninguém controla o desleal. Faz o que quer e desrespeita a despeito das instruções contrárias. Eu não quero nem saber, não. Eu faço o que eu quero e dá licença, porque sou eu. Está começando... O diabo está começando a fazer o processo de seleção. Segundo, ofensa. Se torna uma pessoa toda machucada, toda ofensiva, ferida, cheia de machucaduras, cheia de tristeza. Deixa eu te dizer, se você é uma dessas pessoas, ore a Deus para que Deus
Cure as suas feridas espirituais. Procura alguém, um psicólogo, um terapeuta, um aconselhador. Converse com alguém. Você tem machucaduras na sua alma, na sua psique, e você precisa ser tratado, porque o diabo vai pegar você pelo que você tem na sua fissura da alma e vai fazer de você um desleal. Doenças da alma, tristezas, amargura, traição. Muitas vezes, pastor Dinho, é uma coisa muito séria. Um dia a gente pode falar sobre isso, nesse outro campo que eu trabalho. É o seguinte, a gente acha que o desleal é um endemoniado simplesmente, é que o endemoniado é endemoniado, porque ele é sem vergonha. Então ele procura a gente dentro da igreja machucado, e ele vai exatamente naquilo, e ele começa a soprar no ouvido daquela pessoa, e você, sem saber, começa a agir como uma pessoa que fez mal àquela, tá? Para entender o que eu estou falando? Então, por exemplo, o camarada cresceu com um pai que gritava e que dizia, menino, você não vai dar para nada. Aí ele tem aquele trauma. Aí um dia, numa reunião de obreiro, ele falou assim, irmãos, parece que vocês não vão dar para nada. Para aquele obreiro, valeu, porque ele esqueceu que é o Dinho que está falando, que é o pastor que cuidou dele, que deu dinheiro para ele, que tirou ele da sarjeta. Ele esqueceu, ele lembrou do trauma que o pai dele fez lá no passado. E a partir daquele momento, aquilo ali travou na vida dele, e ele não te olha mais como uma pessoa normal. O problema aí não é mais espiritual, o problema aí é emocional. Está no campo da mente, está no campo da psique, está no campo da psicanálise, está no campo de precisar parar e tratar isso. Isso é um trauma, isso é uma fissura. E esse trauma precisa ser tratado. Quando eu disse aqui, falando do livro, que a gente precisa renovar a nossa mente, é que todo ser humano é corpo, espírito e alma. E a alma é o centro das emoções. É cá que a gente tem muito problema. E a gente mistura o espiritual com o emocional. E aí, irmão, se ninguém cuidar, e se começar a botar a mão na nossa cabeça só e ficar dizendo que a gente é endemoniado, o diabo fala, muito obrigado, eu estava esperando isso mesmo e complica. Então, há aí uma via que todos nós precisamos abrir. Porque quando nós falamos disso, no final eu vou dizer para vocês o quê? Ame-se. Amor é rejeitar o quê? Ao peso. Então, amor, via de mão dupla. Concordam comigo? Então é muito sério a gente pensar nisso aqui. Outra hora eu falo, mas hoje não dá, eu quero correr, eu quero terminar daqui um pouco. Então, mas tem que tomar cuidado. Feridas, a pessoa está ofendida. O Absalão estava ferido. E a ferida do Absalão tinha sentido. Tinha ou não tinha? O irmão dele pegou a irmã dele, rapaz. Ele violentou a irmã. E a pena para violência daquele tipo, independente de que fosse, era a pena de morte. O pai passou a mão na cabeça do irmão dele. Ele não concordou com aquilo. E acho que eu também não concordaria, não. Mas o que ele fez de errado? Ele deu liberdade e ele não foi lá e sentou e encarou o pai mesmo. Ele começou a fazer as coisas, ele partiu para a deslealdade. Esse foi o erro de Absalão. Irmãos, se parar para pensar, ele não estava errado de ter ficado triste com aquela situação. Vocês concordam comigo? Foi abusada a irmã. Levou para o pai passou pano. Só que aí aquilo entrou na fissura da alma dele. E aí deu no que deu. Quem perdeu a vida? E aí vem o espírito de traição em cima dessa questão de ofensa. Espírito de traição. Terceiro, passividade. Outra coisa que é muito interessante de tomar cuidado com isso. Terceiro estágio nessa questão do desleal. Ele começa a ser uma pessoa que não está preocupada com mais nada. Não se envolve com muita coisa. Tanto faz. Eu não sou o pastor. Entendeu? Eu sou pastor mesmo, ele que faça, ele que resolve, eu não tenho nada a ver com isso. Indiferença. Isso é um estágio da deslealdade. Está diferente a tudo. Estou lá. Estou na igreja, estou lá, mas eu não quero saber de nada. Sabe? Não quero me envolver. Outros dizem assim, eu não quero pagar preço. Sou dizimista e ponto. É sério, né? Aí a gente precisa tomar cuidado, porque diz a Bíblia, em Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulentamente. Amém, irmão? Vocês estão aí ainda? Amém. Ei, vocês vão chegar em casa mais rápido que eu, então não dorme ainda não. Peraí que eu ainda tenho 1 hora de viagem e pouco. Já estou terminando. Quarto, crítico. A pessoa passa a se tornar uma pessoa crítica. Lembra da Miriam criticando Moisés? Observa e amplia as falhas. O desleal, esse processo, ele começa a observar as falhas e como ele saiu, como ele é indiferente, ele não olha aquelas falhas e vê como coisa natural que pode acontecer. Ele observa e ele amplia, ele dá uma amplitude, fica um negócio enorme as falhas que ele vê. Analisa tudo segundo a sua própria ótica. Ele não olha mais como grupo, ele não olha mais como todo, ele olha tudo do jeito dele. Ele analisa sempre da forma dele. Outra coisa, para a gente ir bem rápido.
se torna político. Quinto, político. E aí o que acontece? Tenta envolver outras pessoas em suas ideias e filosofias. Ele começa a procurar apoiadores no meio do grupo da igreja. Ele vai pegando os apoiadores. Eu vou colocar aqui umas coisinhas que eles costumam falar. Não conseguem falar a verdade, pois querem agradar. Acabou a verdade, é só agradando. É o Absalão na porta do templo, né? A sua demanda é muito boa. Se nós tivéssemos um rei, tudo seria resolvido. Independente que fosse. Ele não consegue falar a verdade, pois quer sempre agradar. Olha lá, olha que engraçado isso. Dinho, eu lembrei de você, por isso que eu coloquei assim. Vamos orar por nosso querido pastor, porque ele está debilitado e pode não dar conta do trabalho. Olha o desleal. Vamos orar pelo pastor Dinho, ele está meio debilitado. Talvez ele não consiga dar conta do trabalho. Ou seja, ele está dizendo assim, eu posso. Se ele deixar na minha mão, estou aqui. O que ele está comunicando para o outro que ele chamou para orar é isso. Ele não chamou a igreja para oração para que o Senhor recupere as vistas do pastor, para que ele pare de comer açúcar, para que ele pare de comer aquelas coxinhas, tomar aquele refrigerante, comer aquele monte de macarrão. Cadê o menino do macarrão? Já foi embora? Já? Ou tá aí? Cadê ele? Cadê o homem do macarrão? Pastor. Ele foi embora. Cadê ele? Ah, é ele que foi atender lá fora agora, né? Entendeu? Enquanto espera o macarrão, come 2 mangas. Eu vi. Meninos, eu vi. Enquanto esperava o macarrão, as mangas. Tem mais, tem mais, tem mais. Aí o irmão chega e diz assim: mas o pastor não está em condição mais. Existe. Tira a manga do prato dele. E não queira tomar o lugar dele. Amém? Dá um prato menor, já que ele não está enxergando, dá um prato de macarrão menor para ele. Mas não, empurra macarrão nele e diz assim, o nosso pastor não está muito em condições. Rapaz, você estava lá fora, mano. Você estava fazendo a deslealdade, vocês dois lá fora, mano. Nunca. Estou brincando. Pessoas desleais têm uma maneira insidosa, ou seja, traiçoeira, pérfida de discutir as falhas do seu líder. É uma coisa argumentista, aquela coisa melecosa, limosa, traiçoeira. Fala com as babas caindo assim, ó. Da falha do seu líder. Quer ver? Olha lá. O que você achou do culto? O que você achou do culto? Ó a outra. O nosso pastor ainda é tão ungido como antes? O que você acha? Ele ainda é tão ungido como antes? Ó, o veneno caindo pelos cantos dos lábios. O nosso pastor ainda é tão ungido como antes? Você não acha que ele perdeu um pouco da unção? Eu odeio esses. As pessoas estão dizendo isto ou aquilo. Levou mais um. Tô brincando, gente. Eu brinco bastante porque vai ficando sério. Eu vou brincando, tá? As pessoas dizem isto ou aquilo. Quando você começar a ouvir alguém dizer que as pessoas estão dizendo, diz assim, é você que está falando, seu desinfeliz. As pessoas... então diz, Edinho, assim, ó. Estou falando em nome de... O povo está falando, estou falando em nome de... Mentiroso. Filho de um cão. Essa aqui é terrível. Vocês já perceberam como as reuniões são diferentes, mais alegres, quando ele não está conosco? Dia que ele não vem no culto, o culto é tão diferente. Ô, irmão, dá um tiro nesse desleal. Eu não coloquei na tela, né? Por isso que vocês não deram risada. Olha lá, vocês já perceberam como as reuniões são diferentes, mais alegres, quando ele não está? Sexto, o engano. Enganam ao pensar que são maiores que seus líderes. Infelizmente, quando progredimos um pouco no ministério, começamos a pensar que somos maiores do que alguém que tenha estado antes de nós. Toma cuidado com isso. A gente cresce um pouquinho e acha que nós somos maiores do que os que estiveram antes de nós. Eliseu deve ser um grande exemplo para nós. Nunca desejou ser maior que Elias, até o momento em que seu próprio líder o perguntou o que queria. E note
que não lhe faltou oportunidade. Eliseu teve oportunidades para ser desleal, ele nunca foi. Algumas pessoas... Peraí, deixa eu só voltar aqui, já está terminando já. Algumas pessoas têm uma pequena visão e sentem-se com o rei na barriga. Desleal é assim, ele tem uma pequena visão e ele se sente como um rei na barriga. Muitas pessoas rebeldes são enganadas porque são talentosas e ungidas, mas muitos insurgentes pensam que têm adquirido todo o conhecimento que irão precisar. E aqui, gente, esse segredo aqui eu achei muito interessante. Ó. A mãe de todo engano é quando o amotinado pensa poder destruir seu professor, mestre. Eu fui colocando tutor, pai, aquele que lhe ensinou. Pensa ter entulho suficiente para bloquear aqueles que têm sido uma bênção para ele. Esse bênção está entre parênteses. Todo desleal, ele acha que ele tem capacidade, ele leva a igreja toda embora e ele acha que ele vai aguentar. Você percebe que as igrejas, o pessoal desleal que sai com multidão, depois do tanto de igreja que vira? Vocês já viram isso? Por quê? Porque o cara não tem... Entendeu? O cara não tem peito para segurar. Ele não é pastor, coisa nenhuma. É um menino. E aí sai. E vai perdendo todo mundo. Porque tem líder que vai junto com ele, entendeu? Achando que vai dominar ele. Quando ele percebe, vira aquela confusão. E quando ele menos espera, está sozinho. Não se pode destruir seu professor, meu amigo. Se tem alguém que está pensando aqui, não se pode destruir seu professor. Não se destrói o seu professor. Lúcifer pensou que poderia destronar Deus. Mas isso não era possível. Não é possível. Esquece esse negócio. O 7º passo é a rebelião escancarada. E aí o negócio fica muito às caras. Luta abertamente contra as autoridades. Está autoconfiante pelo apoio dos outros, desleais, que se acham capazes de preparados para o embate. Aquela hora que chega, não, eu vou porque está todo mundo comigo. Eu já vi, trabalhei na convenção há muito tempo. Vamos lá, vamos todo mundo junto. Aí chegou na porta da igreja sozinho, o povo não foi. Passa mal vergonha. E aí, irmão, vai para o confronto mesmo, não quer nem saber não. E o último, pena de morte. Aqui que está o grande problema. O fim de todas as rebeliões, de todos os rebeldes, é sempre o mesmo. A pena de morte. Não tem conversa. A rebelião é essencialmente uma coisa diabólica. A Bíblia nos ensina que a rebelião é como uma bruxaria. 1 Samuel 15, 23a. Porque a rebelião é como o pecado de bruxaria. Não tem jeito, irmãos. A punição pela bruxaria é a morte. A feiticeira não deixarás viver. Êxodo 22, 18. Tem conversa não. O fruto da deslealdade em toda a Bíblia é muito claro. Morte. Deus irá remover, isso que a gente tem que pensar quando a gente for fazer uma arte dessa. Deus irá remover e substituir você por outro. Deus vai fazer isso sem dó, irmãos. Ele faz mesmo, ele remove. Seu lugar será tomado por outro que é mais digno. Igreja tem muito disso. Camarada faz aquela rebelião, leva todo mundo, deixa a igreja vazia, achando que não vai acontecer nada. E você que está recebendo uma igreja vazia por causa de uma rebelião, receba uma palavra profética nessa hora aqui. Você é digno de estar lá. Indigno foi quem saiu. Vai trabalhar que Deus vai te dar graça. Você é digno de estar lá. Seu lugar será tomado por outro, que é mais digno. Repetir. Você será banido para a obscuridade e o esquecimento. Traz à memória aí os rebeldes, onde é que eles estão? Procurando de alguma forma tentar dizer que são alguma coisa, não é? Não é? Na internet, tirando foto de igreja vazia. Eu conheço um que saiu do Brasil para Cristo, tinha tudo no Brasil para Cristo, tudo. Discipulei o cara não sei quantos anos, o cara saiu, voltou, não queria nem falar com ele, foi lá pedir desculpa, comecei a discipular de novo. De um dia para a noite, eu fui numa conferência na igreja dele, trouxe cara grande toda a vida, estávamos todo mundo lá, 10 dias depois, o cara simplesmente tirou a placa, levou uma grana violenta da igreja, agora fica filmando, que eu estou filmando aqui, só filma aqui, nunca põe o povo, sabe por quê? Porque está só, roubou a igreja, mas não tem gente, levou o dinheiro e aí o dinheiro vai acabar, porque agora ele abriu a igreja, tem que pagar aluguel, tem que pagar os músicos para ir para lá, a grana vai embora, e fica postando foto, olha, estamos aqui, Deus está conosco, tá nada, cara, tá nada, haverá uma maldição sobre você e sua família.
Acorda! Fuja da aparência do mal. Não faça aliança com deslealdade nem com desleal. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4, 7, a parte B. Amém? E eu vou passar rapidamente e encerro. 10 práticas saudáveis para combater a deslealdade. Preste atenção nisso aqui. A primeira, se não está feliz, guarda isso, irmãos. Mando isso para vocês pelo WhatsApp depois, ou tá ali. Guarda isso, pega essa regrinha. Se não está feliz, procure sua liderança e compartilhe. Abra o coração para sua liderança. Ah, mas eles não me ouvem, aí não é problema seu. Vai pelo caminho certo. Mas se eu não conhece a minha liderança, eu não quero conhecer. O teu Deus conhece. Fica na posição que você foi chamado. Procura a sua liderança e compartilhe. Outra coisa, ouça-os. A nossa liderança, ela é constituída por Deus. Se ela é ruim, ela foi Deus que colocou para te lapidar. Para que você não seja tão ruim igual eles são. Eu já fui discipulado do pastor ruim. Hoje é meu amigo, mas era ruim. Ruim nos dois sentidos. Ele era ruim como pastor, ele era ruim como gente. Hoje eu sou amigo dele. E eu me levantei contra ele. Sabe quem foi pro buraco, quem foi pro vinagre? A mocinha que está ali no carro, fazendo tricô, minha esposa. Junto com os meus filhos. Passar fome, passar necessidade. Pessoa chegar na porta da minha casa e dizer assim, eu não gosto de vocês, mas Deus mandou eu vir trazer uma cesta básica para você. A pessoa que humilhação, só que é tudo homem aqui, né? Quem ama a sua esposa aqui, diga eu. Você até passa por isso, não passa? Agora você ficar sabendo que a tua esposa passou na hora que você não estava em casa, que as pessoas, elas não vão na hora que você está, porque você chega com aquela cara feia, a pessoa, toma aí, vai embora. Não, é a hora que está a sua esposa sofrida, chorando, com dor, os meninos chorando, prendendo comida, a menina chegou e falou assim, eu não gosto de vocês, mas eu ganhei essa cesta básica, Deus mandou, eu vou entregar para você. Aí você fala, obrigado, porque não tem nada para comer em casa. Pastor ir em casa, levar uma compra, presta atenção nisso que eu estou falando, é sério. O pastor estava fazendo compra no mercado e Deus falou para ele que era para ele pegar o carrinho e fazer uma compra igual a que ele estava fazendo para ele e para mim. Mas o que ele fez? Ele fez. Só quando ele chegou em casa, irmãos, ele invadiu a minha casa. Imagina o pastor invadir a sua casa sem você estar em casa, sem você dar autorização e começar a abrir a geladeira, abrir os armários da tua casa. Isso não é glória, isso é humilhação. Ou não? Eu achei. Eu não estava em casa. Para comprovar se não tinha nada. Ele podia perguntar para minha esposa. Abriu todos os armários. Não tinha nada. Aí quando ele comprovou que já começou a trazer, tá aqui, toma, faz arroz e feijão para nós comer aí. Por quê? Eu já fui desleal. Tô aqui falando que eu não fui, não. Eu ficava falando mal dele no meio da rua. Eu ficava metendo a boca dele no meio da rua. Quem me tratou foi o próprio pastor. Outra pessoa, não. Olha outra coisa interessante, você já orou sobre o assunto? Falando orar, gente. Falando você dobrar o joelho e falar com o Espírito Santo e conversar com ele sobre o assunto. Não é orar, ter intimidade. Entra na intimidade, leva esse assunto para a tua intimidade com Deus, já que tu tem tanta intimidade, leva para lá, é lá que você vai resolver ele. Conversa com a tua liderança, ouça a tua liderança, leve esse assunto ao Espírito de Deus. Procure escutar junto com a sua liderança a voz de Deus. Procure o quê? Você pode ler voz de homem, 1, 2, 3? Procure escutar junto com a sua liderança a voz de Deus. Amém? Deus não fala só com você, Ele fala com você e com a sua liderança. Pastor meu, que eu fiz de tudo pelo cara, o cara chegou e falou assim, Deus mandou eu sair. Ele falou assim, engraçado, porque ele não falou comigo. Parece cômico, mas é verdade. Porque se Deus mandou você sair, irmão, fica tranquilo que o teu pastor vai te enviar. Vai conversar, falar, filho, eu estava sentindo, está na hora mesmo, você tem voos maiores do que o meu, aqui não é, eu te abençoo. Nós vemos isso na Bíblia acontecer. Mas nós não temos relacionamento para isso, né? Nós não somos homens de Deus suficientes para isso. Precisamos aprender a ser. Outra coisa, não compartilhe com mais ninguém. Não compartilhe com mais ninguém. Isso não é coisa para sair falando lá na porta, do lado de fora da porta. Não é o caso dos dois irmãos ali, mas brincadeira. Não compartilhe com mais ninguém. Irmãos,
Eu sei que eu já estou passando do horário, mas ele me deu até 10 horas, tá? Então eu estou 5 minutos além. Irmãos, agora há pouco tempo atrás faleceu um obreiro que deu muito trabalho para mim, porque ele era desleal demais. Mas ele foi obreiro na igreja que nós congregávamos muito tempo. Eu sofri muito com ele, desde criança, esses 8 anos de idade aí. Quando eu tocava, ele levantava do púlpito e ia lá para fora. Eu me lembro, a primeira vez que eu toquei aquela música Ieoa, ele levantou e ficou do lado de fora lá, fazendo um maior tumulto. E, irmãos, o tempo passou, e ele falou para tanta gente, que quando ele foi ficando mais velho, ele adquiriu um câncer, e ele percebeu que Deus estava cobrando dele. Então ele se arrependeu, e Só que aí o que ele fez? Ele ficou tentando consertar com as pessoas todo aquele estrago que ele havia feito. E eu me lembro dele nos pastoreios de pastores, pastorzinho, conversando com pessoas, as pessoas nem dele lembravam mais. Ele chegou para um nosso pastor, eu fui membro da mesma igreja, e o pastor, quando ele saiu, falou: quem é esse homem? Eu falei: é o fulano de tal. Ele falou: sério? Irmãos, e ele morreu, e ele não conseguiu consertar toda aquela deslealdade que ele fez. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Os filhos estão indo no mesmo caminho, não tem legado, não tem uma história boa. Isso é doloroso, não é? Para a gente que tem os nossos filhos, que tem os nossos netos, que estão trabalhando por uma vida saudável. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, querido, aumente o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida. Você quer mudar isso tudo? Aumenta o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. Traz fogo de Deus sobre a tua vida. Ele vai queimar tudo isso. Amém? Todas as vezes que você sentir-se tentado a ser desleal, confesse a sua liderança e corra para próximo da presença do Senhor. Isso vai acontecer, isso acontece comigo também. Estava com esse livro no forno, eu fui tentado a ser desleal. Mandaram eu fazer uma coisa, me deram a direção, falou: pode ir, que é de Deus. Eu fui, tomei numa invertida, e eu fiquei muito triste. Mas o que eu fiz? Eu tenho amigos, eu tenho discipuladores, eu tenho mentores, e eu falei com a minha esposa, mas depois eu falei com outro amigo que é mentor para essas coisas. Estava magoado, machucado, pensando em sair da denominação, de raiva. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Ele falou assim: ô cabeçudo, você fez uma proposta comercial e te responderam não no comercial. Tá tudo certo. Eu fiz assim: o quê? Falou: olha aí. Aí eu, parece que você perdeu o rumo, sabe? Falei: é verdade. Porque todo o processo é um processo comercial. Comercial normal, não é? Quem é empresário aqui sabe. Quantos não a gente recebe? Você está achando que vai dar certo e a outra parte diz: eu não quero fazer sociedade. É natural. Tem algum pecado nisso? Nenhum. Mas eu estava espiritualizando tudo. Eu espiritualizei fazendo uma proposta comercial. Tomei um não, quis ficar bravo. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Mas o que a gente tem que fazer? Corre para quem te protege. Quem está me entendendo aqui? Quem é que te protege? Quem é o teu protetor? É o Senhor. Tá, mas com o Senhor a gente está fazendo besteira. É o Senhor e uma pessoa de carne e osso, que a gente confessa, e a pessoa diz, como esse meu amigo me diz, desse jeito: ô pastor Marcos, você está parecendo criança? Eu recebi uma resposta por e-mail de algo, e muito fria. Empresa não fica conversando: ô meu querido lindo pastor Marcos Ferreira, homem de Deus, guerreiro, teu nome quer dizer ferro de ferreiro. Não estamos interessados nessa proposta. Ponto. Eu fiquei puxadinho. O camarada deu no meio da minha testa. Pum! Falei: é verdade. Sacudi a poeira e trabalhar. Tem um projeto a seguir. Tem uma obra do reino a construir. Acho que o 8 ficou para trás, né? Esse aí seria o 8, mas já ficou para o 9 também. Sua chama está se apagando. Presta atenção nisso. Toma cuidado, aproxime de quem está queimando, guarda isso. A gente se isola. Quando a gente começa a entrar na deslealdade, a gente se isola. Presta atenção, a tua chama está apagando. Aproxima, corre para alguém que está com fogo, que está ardendo, que o Espírito Santo está ardendo, para você pegar dele ali, ó, para ele pegar mais fogo, para não se apagar. Amém? Aumente a paixão por Jesus. Aumente a paixão por Jesus. E qual é a paixão por Jesus? João 3,16. Alguém lembra o que está escrito em João 3,16? Porque Deus, vamos lá? 1, 2, 3. Deus amou o mundo
Deus, para que todo aquele que crê não pereça. Se eu for apaixonado por Jesus, eu vou ser apaixonado por todo mundo, não vou? Porque Jesus é apaixonado pelo mundo. Então imagina se isso não vai passar para a minha vida. Deixa Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos pregar mais sobre isso. Aproxime-se de Jesus. Ame Jesus. Ame Jesus. Assim ele vai ministrar em seu coração o verdadeiro sentido do evangelho, a lealdade. Jesus sempre foi leal. A lealdade maior está em Jesus. É o amor. O leal ama Jesus e o seu próximo. Amém, irmãos? O leal ama Jesus e o seu próximo. Isso que eu tinha para ministrar para vocês sobre lealdade. Aí, pastor, o senhor falou pouco sobre lealdade, porque lealdade nós sabemos. O problema é identificar a deslealdade.